Onde está? Sim. Da sua Presidente, creio eu. Sim. Fátima Moura, a quem aproveito naturalmente para desde já cumprimentar e agradecer a presença. Obrigada. Muito boa tarde, muito gosto Boa tarde. em vê-la e ouvi-la, naturalmente. E tal qual como está determinado para estas audições, temos uma grelha que passo a informar, creio que os seus deputados todos têm conhecimento. Em primeiro lugar, há a apresentação do requerimento num período de tempo de 2 minutos, que neste caso caberá ao partido proponente, que é precisamente do PCP. Depois, de seguida, haverá uma intervenção inicial do requerido, nomeadamente da senhora Presidente da Associação, num tempo estimado de 10 minutos, e depois far-se-á uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos a cada grupo parlamentar, seguindo-se uma resposta global na ordem dos 10 minutos, o que totaliza 45 minutos, é o que temos previsto para esta audição, e terá que ser cumprido mais ou menos na íntegra. Eu digo mais ou menos é exatamente, porque temos plenário a partir das 3 horas da tarde. Por isso, sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Deputado João Silva, que em nome do... João Dias, desculpe, que em nome do Partido Comunista Português fará a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar também os nossos convidados. Já não é a primeira vez que nos encontramos a debater esta problemática, o que é mau sinal, Sr. Presidente, é mau sinal termos que continuar esta luta, mas o PCP quer, antes de mais, deixar bem claro que é nesta comissão, na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que este problema tem aqui a sua maior expressão, embora que ele tenha ligação com a matéria da agricultura, tendo em consideração que a situação que estamos a tratar é originada do tratamento do bagaço de azeitona, que resulta da grande atividade que tem a ver com o olival intensivo e superintensivo. Mas não vale a pena estar aqui a enquadrar, acho que é subejamente conhecida a situação de dimensão da monocultura de olival intensivo e superintensivo e as suas consequências para o ambiente e principalmente na situação do subproduto de bagaço de azeitona, mas a verdade é que importa deixar aqui referida aquilo que tem sido um rastro que estas unidades industriais têm deixado relativamente àquilo que é a harmonia com a atividade humana e com aquilo que é a saúde pública e ambiental. De facto, a população das Fortes tem-se manifestado, porque é uma população que está nas imediações, a poucos metros, escassos metros, de uma unidade industrial desta natureza, e que naturalmente tem tido queixas, já vai mais de uma década que se queixa de uma fábrica que aproveitou as instalações originais de uma fábrica de tomate sem grandes cuidados em termos das suas consequências, nem sequer grandes avaliações em termos daquilo do impacto que poderia ter, quer para a população, quer para o ambiente. Nesse sentido, a população tem manifestado as suas queixas, as suas preocupações, quer queixas objetivas, quer também percepção no que tem a ver com a sua qualidade de vida. E nesse sentido o PCP apresenta este requerimento porque, para além de ouvir aquilo e pedir que a Associação Ambiental dos Amigos das Fortes deixe aqui mais uma vez bem vincada aquela que é a dimensão da problemática que estamos a tratar, mas também que estas entidades, muitas delas com responsabilidades de inspeção, fiscalização, de acompanhamento e também de autorização, por assim dizer, do funcionamento destas unidades industriais, possam aqui também elas, no âmbito e nas competências que lhes são atribuídas, poderem deixar aqui também o que é que já fizeram, o que é que já foi feito, em que condições é que foram feitas e que medidas de futuro pretendem tomar, tendo em consideração que a problemática não se resolveu e tudo indica que se venha a agravar, tendo em consideração o exponencial de produção de azeitona e, consequentemente, do bagaço de azeitona. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para um tempo máximo de 10 minutos a Sra. Presidente da Associação Ambiental dos Amigos de Fortes. Faz favor, Sra. Presidente. Muito boa tarde.
a todos os deputados e restantes presentes, agradecer o convite do Partido Comunista para podermos estar aqui novamente a mostrar o nosso limite, o nosso desespero. Senhores deputados, a população das Fortes está nos limites. É importante perceber que há casas a 100 metros e a 300 metros desta indústria altamente invasiva. A população está desalentada, desesperada e profundamente alterada. A qualidade de vida não existe nas Fortes e a tristeza impera. Este mês o ar está irrespirável, senhores deputados. Tem sido um mês terrível, porque há um teto de nuvens e as emissões não conseguem dissipar-se. O cheiro é nauseabundo e, como sabem, está imune e protegido pelas leis. Não temos nada do nosso lado. Para nós, continuamos a demonstrar o nosso desespero, a tentar de todas as formas mostrar que isto não é vida. Isto não pode existir mais. Pelo menos que não possa se multiplicar. Novamente, estamos aqui pela terceira vez. E, por favor, insistimos na resolução deste problema poluente que está à vista de todos. Estão em vosso poder fotos e vídeos que foram feitos este mês, pelo menos os vídeos. E vocês podem ver que aquela neblina que está nas Fortes, naquela aldeia, não são nuvens. Aquilo é emissões particulosas com um cheiro nauseabundo que a população tem que viver. Porque realmente há dias em que a emissão vai para um lado contrário e aí a população tem algum momento normal, mas há dias em que são horas e horas debaixo daquele fumo poluente. Não vos conseguimos transmitir o cheiro, mas estão convidados a deslocarem-se à aldeia das Fortes para poder sentir na pele a neblina que irrita os olhos, provoca tosse, lacrimejar e falta de ar. Para terem noção desses dias, a população fecha-se naturalmente em casa porque o cheiro é muito. O fumo empesta, o fumo entranha-se. E elas, para usufruir de algum dia, têm que estar fechadas. Não conseguem ter a plena cidadania de poder respirar. E vêm aí agora os dias maus. Vêm aí nuvens. E nós sabemos o quanto vai ser terrível viver nas Fortes. Voltamos a chamar a Vossas Excelências novamente, por favor, que esta indústria não foi regulamentada para o seu real impacto. Não foi. E a prova disso é que nós estamos a sofrer na pele. E vamos continuar a dizê-lo. Somos a prova de que algo não está correto. Há algo que não está bem. Dizer que esta indústria veio resolver o problema do bagaço dos lagares para não ser infiltrado nas massas de água ou nos lençóis freáticos é uma falácia. Já se viu que a poluição foi por outro lado. As emissões, como sendo simplesmente vapor d'água, é outra falácia. São emissões particulosas altamente poluentes. Outra falácia desta indústria para conseguir prevalecer estes anos todos é a sazonabilidade. Meus senhores, se ao princípio havia a intenção da AZPO trabalhar 3 a 4 meses, ela agora trabalha 11 meses e mais. Se este ano nós tínhamos a esperança de ter um mês de alegria, quando a fábrica parasse para dar férias aos seus empregados, nem um mês tivemos. Dia 26 de agosto começou o martírio, começou a tristeza e o fumo não para. As nuvens vieram e nós estamos muito mal. Portanto, essa sazonabilidade é preciso ser revista. É preciso pensar em que indústria vocês estão a sustentar a nível de leis, porque não há sazonabilidade. Há uma elaboração ininterrupta. Sábados, domingos, 24 horas. É de loucos, é muito. Esta lei protege a indústria, como é possível, sabendo que esta indústria trabalha 336 dias, permitirem que sejam só 2 dias que mostra a realidade desta empresa. É esta a lei que está aprovada. É esta a lei que impera para esta indústria. Ou seja, são 2 dias de qualidade do ar. Não acredito que tenham sido tiradas nestes dias. Eu não acredito. Deu-se ao industrial todo o controle, volto a repetir, pois essas são as únicas análises que prevalecem. Contra todas as nossas evidências, contra todos os filmes diários. Temos uma página onde há filmes diários, página de Facebook, onde as pessoas ainda vão ali à esquina tirar os vídeos. É uma forma de protestarem, já que não conseguimos fazer mais nada. Os nossos queixumes e testemunhos foram postos de lado. A CCDR limita-se a analisar essas 2 análises, 2 dias, se calhar foram feitas numa hora, onde o industrial consegue colocar o bagaço que quer, na temperatura que quer.
Ele é que controla a sua fábrica, naturalmente. O IAPMEI, cúmulo, atribui a esta empresa, ou a esta indústria, perdão, classificação de nível 3. Repito, como se de uma padaria de esquina se tratasse. Não. Isto é poderoso, é altamente invasivo. Portanto, era preciso, mais uma vez, senhores deputados, repensar o que é que se está a fazer. Não deixem destruir uma população a todo custo. Não está correto saber que isto está a acontecer e permitir que haja mais uma campanha. Poderei repetir que houve análises de segunda vez, onde a qualidade do ar é boa. Pois claro, no dia em que foram postos os sensores, e se for uma análise dessas análises bem cuidada, as emissões pararam. Nunca poderemos ter a prova do nosso lado. Agora, se elas estivessem lá neste mês, acreditem, os incumprimentos eram diários. Acreditem, meus senhores. Agora, é um mal necessário. Toda a gente percebeu que isto é um mal necessário, que a população das Fortes está no lado errado. É preciso fazer sair o bagaço dos lagares a todo custo. E esta fábrica é 1/3 de todo o bagaço do Alentejo em que ela trabalha. E não sei que mais. Estamos realmente do lado errado. Para se fazer o melhor azeite do mundo, não existe sustentabilidade, não existe cidadania nas Fortes. Quer queiram, quer não, existe um lado negro, que realmente está à vista de todos, mas está protegida. Aquela indústria é altamente protegida. Continuamos a dizer, mas também queremos procurar a solução. Não queremos só chorar, queremos procurar soluções. Também viram nos vídeos e na informação, tivemos que ir bater à porta da EDI e de outras alternativas. Sim, fomos encontrar o projeto URSA, de um jovem engenheiro fantástico, que tem uma alternativa para esta economia louca e desenfreada que não vai parar e que deixa uma mancha muito grande onde passa. A alternativa, meus senhores, é preciso pensarem se a sustentabilidade for o caminho que se proclama agora nestas novas tendências 2030 da agricultura, na nova PAC. A URSA é uma alternativa à queima do bagaço, como eu comprovei, tenho um parecer técnico de que são capazes de fazer as mesmas 300.000 toneladas daquela AZPO. Eu só vos peço, pensem em alternativas, pensem que este não é o caminho, as Fortes. Há alternativas limpas, sustentáveis, de um Portugal inovador, um Portugal de futuro. É preciso vocês agilizarem este processo e nós precisamos de uma URSA. 2 URSAs aqui em Ferreira, para que não haja mais alimento daquele monstro poluidor, porque o bagaço está a começar. Nós não estamos, se calhar, em metade. Vamos ter uma chaminé 2, porque esta fábrica está protegida? Não vamos aguentar. Por favor, não queremos cair às mãos da economia. Estamos cansados. Salvem-nos, é o que eu estou a pedir nesta casa, que olhem para uma alternativa mais sustentável, porque isto não é o caminho. Portanto, por favor, salvem a população das Fortes. Eu estou a apresentar, ou procurei dar-vos aqui pelo menos alguma alternativa à URSA. E é isso que nós nos vamos debater daqui para a frente e continuar a mostrar que as Fortes estão no lado negro do azeite. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, pela sua exposição. Naturalmente, perante o que é exposto, todos os partidos têm, penso eu, intervenções nesse sentido e por isso passamos exatamente essa parte, a ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PS. Sra. Deputada Raquel Ferreira, faz favor, tem um período de tempo máximo de 3 minutos, tal qual como qualquer um dos outros grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos senhores deputados e deputadas aqui presentes. Depois de ouvir a Sra. Presidente Fátima Mourão, pois é óbvio que todos nós estamos sensibilizados para esta questão, mas há aqui 3 questões que eu gostaria de lhe colocar. A primeira é, porque nós tivemos, portanto, a ler a documentação e verificámos que há aqui intervenções da GNR e, portanto, nós gostaríamos de saber se a Associação, na pessoa da Sra. Presidente, saberá dizer-nos quais foram as consequências que esses autos de contraordenação tiveram. Sim. Essa é a nossa primeira questão. A segunda e pressupondo, havendo estes autos de contraordenação, é feita a fiscalização para eles existirem, em que termos é que essa fiscalização tem sido feita e por quem? E depois a terceira, qual é o modelo de funcionamento destas instalações? Porque também sabemos que
houve uma intervenção em que 3 chaminés passou os fumos a saírem apenas por uma, e portanto nós gostaríamos de perceber um bocadinho o que é que foi feito, que levou a que essa modificação tivesse sido alterada, e também o tal modelo de funcionamento dessas instalações. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Sr. Presidentes, os colegas, e em especial a Sra. Fátima Mourão, Presidente da Associação Ambiental de Amigos de Fortes, a quem gostaria de colocar algumas questões. Mas antes de o fazer, permitam-me que, de facto, é com muita preocupação que testemunhamos não só os factos que nos foram enviados pelos meios de fotos e vídeos, como os testemunhos que a Sra. Fátima nos acabou de dizer, aos quais nós acreditamos que, de facto, algo não está bem relativamente à elaboração desta empresa. Eu, conhecendo a situação, e isto já foi debatido também no âmbito da Comissão da Agricultura, como já foi aqui referido, há de facto, e como a Dona Fátima nos alertou, há várias soluções para os tratamentos de bagaços. Portanto, não se põe sequer em causa a atividade da exploração olivícola pelo tratamento que se faz deste subproduto da exploração de azeite. E o que de facto aqui nos apraz registar com mais esta persistência, porque isto não é de agora, é que em 2018 a Assembleia da República considerou e recomendou ao Governo que tomasse um conjunto de medidas urgentes relativamente a estas urgentes, não só nos problemas ambientais, mas também foram identificados na altura problemas de saúde pública relacionados com a elaboração de bagaço da azeitona em Fortes, Ferreira do Alentejo. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar, não tanto dirigido à Presidência, à Excelência Presidente da Associação Ambiental, mas deixando ao Sr. Presidente desta Comissão de Ambiente, que agarrando nos diferentes pontos daquilo que foi esta resolução da Assembleia da República, que relatos é que nós temos daquilo que foi solicitado em 2018. Porque muitas dessas pretensões respondem àquilo que hoje ouvimos aqui e dos diferentes testemunhos que vamos ouvindo da população de Fortes. E, portanto, já em 2018 se determinou a realização contínua de monitorizações, de estudos, de resultados, e era isso que eu hoje gostava de questionar ao Sr. Presidente desta Comissão, que resultado, se nós temos palpável algum destes resultados. Depois, há aqui, de facto, relativamente à elaboração desta empresa, a Sra. Maria de Fátima Mourão disse aqui palavras suas, e cito, é uma indústria altamente protegida. E eu gostava de saber, é uma indústria altamente protegida por quem? A quem é que se refere que é a proteção desta indústria? E a outra questão que gostava de lhe colocar é qual tem sido o papel do município de Ferreira do Alentejo nesta situação que nos descreveu aqui. Para já é só. Muito bem. Protegida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, antes de mais quero saudar a Sra. Fátima Mourão e todos os habitantes de Fortes, que diariamente têm que conviver com uma indústria que afeta a sua vida, mas também a sua saúde e todo o ambiente. Aquilo que nós estamos a assistir em Fortes é uma transferência de riqueza e é uma fábrica que não paga pelas suas externalidades ambientais. Há uma atividade económica no país que inferniza a vida dos habitantes e que, com isso, ganha bastante e consegue bastante lucro. Eu acho que é essa organização social que nós temos que mudar. De facto, as pessoas que vivem em Fortes são sujeitas a cheiros nauseabundos, a nuvens oleosas, chamemos-lhe assim, de partículas, sofrem problemas respiratórios, problemas de qualidade de vida e muito pouco feito em relação a isso. O Bloco de Esquerda já ouviu esta associação na Comissão
da Agricultura a nosso pedido, também já nos deslocamos, nomeadamente com a Catarina Martins, a Fortes, e é um problema que não tem basicamente uma luz ao fundo do túnel, infelizmente. As perguntas que eu queria colocar à Sra. Fátima Mourão é que houve um processo legislativo da Assembleia da República, por iniciativa do Bloco de Esquerda, que resultou numa resolução da Assembleia da República já de agosto de 2018. E aquilo que é a primeira pergunta é se o Governo executou essa resolução da Assembleia da República e, como tal, resolveu muitos problemas de Fortes. Aquilo que nós sabemos é que não. Estava previsto um estudo epidemiológico para ver os efeitos na população, estavam previstas medidas várias de proteção da população e de redução da poluição, estava previsto uma avaliação permanente e não só nos 2 dias, como a Sra. Fátima Mourão nos diz, e muito disto, ou quase tudo, não está feito, infelizmente. Para além disso, há um outro problema a montante deste, que é a estrutura do país e, acima de tudo, do Alentejo, que está neste momento programada para o olival intensivo. E nós verificamos que está em estudo como vamos ser a estratégia do país para os próximos anos, com o estudo de António Costa e Silva, que nos diz palavras bonitas de preocupação sobre o Alentejo, e achamos muito bem, sobre o seu desenvolvimento, mas não verificamos nada para corrigir esta situação. Nós temos uma parte bastante vasta do território português que está planeada para uma única indústria, para uma única forma de produzir essa indústria, com impactos gigantescos sobre a poluição, sem que se faça qualquer coisa para corrigir isso. E acho que nós devemos corrigir muito disto, e para além disso o Bloco de Esquerda tem também um projeto de lei para regular precisamente o olival intensivo, naquilo que é a sua componente de produção, mas também naquilo que é a sua componente industrial nestas fábricas que lidam com bagaço de azeitona. Posto isto, o que nós queríamos deixar bem clara a nossa solidariedade com a população de Ferreira de Fortes. Consideramos que é inadmissível que uma única indústria continue a infernizar as populações, e as perguntas que nós aqui temos é precisamente estas. O que é que, depois da resolução da Assembleia da República, que tem um conjunto de medidas muito úteis para resolver o problema, o que é que dali foi implementado? Porque claramente o Governo está em falha para com estas pessoas e nós temos que responder à saúde pública e à qualidade de vida de cada um dos cidadãos de Portugal. E estas pessoas também são cidadãos de Portugal, não podem estar abandonadas pelo Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me, antes de avançar para a abordagem aqui do tema, que faça aqui um ponto prévio, tendo em consideração que o requerimento do PCP tinha aqui também entidades, a maior parte delas na dependência do Estado, que seria relevante e importante que estivessem presentes numa audição conjunta. Era essa a nossa intenção, e até a intenção do requerimento seria que tivéssemos esta oportunidade, quer de ouvir a Associação Ambiental, quer também estas entidades, e isto deixa aqui uma situação um pouco desintegrada, porque posteriormente iremos ouvir, mas espero que, ao ouvir as entidades inspectoras e licenciadoras, espero que seja em conjunto para que se possa fazer aqui um escrutínio mais adequado, ouvindo cada um dos intervenientes e eles próprios também poderem ouvir-se uns aos outros e ter aqui um outro enquadramento. Posto isto, Sr. Presidente, tendo em consideração que nós não divergimos daquela que foi, no essencial, a apreciação que foi feita aqui pela Presidente, pela doutora Fátima Mourão, relativamente àquilo que é as consequências, quer para a saúde da população das Fortes, quer também para as consequências ambientais. O PCP tem algumas questões a fazer, embora a doutora Fátima já tenha abordado grande parte delas e de uma forma muito, muito significativa em termos daquilo que é o impacto emocional que isto tem. Mas também esclarecer uma coisa, importa que fique bem claro que a resolução 279, aliás, que resultou de algo que é muito relevante. Não foi apenas do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda foi um dos partidos, foi uma resolução conjunta, e esta resolução conjunta acho que nos deixa a todos com responsabilidades acrescidas para que tenhamos um contributo sério para a solução do problema. É natural que o Governo, para onde ele dorme melhor, é para o lado dos projetos de resolução, porque não tem a obrigatoriedade de cumprir
as recomendações que nós aqui lhe fazemos. Contudo, seria de bom tom que uma unanimidade tão grande como a que foi conseguida na última legislatura, o Governo tome medidas, nomeadamente as medidas inspectivas que o Sr. Deputado João Moura muito bem aqui ressalvou, sejam cumpridas, e não aquelas que, de uma forma tão, se calhar até premeditada, foram feitas por segundo a evidência. Por isso mesmo quero questionar para que a doutora Fátima nos deixe aqui bem evidenciados. Quando é que foram estas avaliações feitas? Foi em momento de elaboração ou foi em momento de pausa da própria unidade industrial? Porque faz toda a diferença. Há uma coisa que eu próprio já presenciei e posso dizer, senhores deputados, aquela empresa tem uma elaboração, quando sabe que não está a ser avaliada ou inspecionada, que se não estiver... o próprio vapor, não é vapor, como eles dizem, a própria emissão de gases é uma tormenta, é uma dimensão bastante grande, com uma projeção até para concelhos vizinhos, mas quando sabe que vai ser inspecionada tem uma atitude e um comportamento de redução das suas emissões de gases que não tem quando sabe que vai ser inspecionada. Portanto, há aqui um comportamento... Queira terminar, Sr. Deputado? Eu vou terminar, Sr. Presidente, também questionando relativamente ao quando é que as alterações que foram feitas se produziram efeitos que são sentidos de melhoria das condições ambientais e de saúde, e também aspectos que importa também aqui ressalvar, que têm a ver com os aspectos psicossociais. São aspectos que deveriam ser avaliados numa avaliação de impacto, os aspectos psicossociais, e que naturalmente não estão a ser avaliados, ou se foram avaliados, gostaria também que a doutora Fátima nos deixasse aqui a informação de que forma é que foram avaliados, por quem é que foram avaliados estes aspectos psicossociais que são decisivos, porque obrigado, é algo que a população percepciona e que é para considerar que tem a ver com a qualidade de vida. Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria começar por saudar a iniciativa do PCP de agendar esta audição, que infelizmente não foi na sua totalidade, porque tinha todo o sentido e tinha todo o interesse que as outras entidades, sobretudo de inspeção e de licenciamento, pudessem também estar presentes, porque acho que uma parte do problema também reside nessas entidades, ou poderá residir. De qualquer maneira, seria sempre útil ouvi-los. E queria também saudar a Associação Ambiental Amigos dos Fortes, na pessoa da senhora Fátima Mourão, não só pelas informações que nos trouxe agora, para nos dizer que de facto está tudo igual, mas sobretudo também pelo empenho e pela dedicação que tem movimentado em torno deste grave problema ambiental, e por isso nós não nos espanta que as populações se sintam no limite, que estejam desoladas e decepcionadas e que o ar seja irrespirável, porque quem lá esteve, como eu, que já lá estive 2 vezes, percebe bem a dimensão do problema que as populações dos Fortes estão a viver na sequência da elaboração desta unidade industrial. Nós não achamos que a atividade industrial não possa trabalhar, é evidente que deve haver indústria, mas é preciso procurar compatibilizar a atividade industrial com os valores ambientais e, sobretudo, com a saúde das populações e com a sua qualidade de vida, sobretudo neste caso concreto em relação à população de Fortes. E, portanto, o que nós queremos é que a lei seja cumprida. E se a lei não for suficiente para garantir a qualidade de vida das populações dos Fortes, então teremos que ponderar a possibilidade de alterar a lei. De facto, depois de todo este percurso, chegarmos ao dia de hoje e estar tudo igual, há motivos de facto para que as pessoas se sintam decepcionadas. Nós já ouvimos esta Associação dos Amigos dos Fortes em comissão, creio que na Comissão da Agricultura na legislatura passada. Houve várias visitas de vários grupos parlamentares ao local, onde puderam constatar também a gravidade e a dimensão deste problema, que não é só ambiental, é também um problema sobretudo de saúde pública. E depois de termos aprovado uma resolução por unanimidade, e que eu recordo que, eu não vou dizer que foi por iniciativa dos Verdes, porque gosto de ser rigoroso quando puxar para nós, mas vou dizer que foi também uma iniciativa dos Verdes que esteve na origem deste projeto de resolução, que foi aprovado por unanimidade e que tinha 10 pontos no seu texto que foi consensualizado e que, a nosso ver, se eles tivessem sido materializados, nós teríamos o problema resolvido. De qualquer forma, quando, passado uns meses da proposta ter sido, do projeto de resolução ter sido aprovado por unanimidade,
nós dirigimos uma pergunta ao Governo para saber o que é que o Governo, entretanto, já tinha feito a propósito desta questão de Fortes e desta indústria poluente. Eu tinha uma pergunta para fazer que tem a ver exatamente com essa pergunta, termino já, Sr. Presidente, porque o que se diz é que, de facto, os resultados obtidos no estudo realizado pelo laboratório da APA permitiram identificar de forma inequívoca que a instalação em causa está na origem da situação detectada e, portanto, quanto a isto não há dúvidas. Mas depois, e agora chamava a atenção para a senhora Isabel Mourão, diz-se que, isto é o Governo a dizer, a monitorização bianual que a empresa vai realizar durante o ano em curso, portanto, durante o ano de 2019, vem como resultados da segunda campanha de monitorização da qualidade do ar, vão informar sobre qual o desempenho e o estado da qualidade do ar na envolvente da AZPO. E, portanto, o que eu perguntava era se a Associação tem algum conhecimento sobre os resultados desta monitorização bianual e da segunda campanha de monitorização da qualidade do ar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que não há mais nenhum grupo parlamentar presente, mas antes de passar a palavra à Sra. Presidente, eu queria só, em jeito de esclarecimento, dizer duas coisas sobre observações que foram feitas pelos Srs. Deputados. Dizer, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado João Moura, quanto a resultados, é verdade que nesta resolução de 2018, a 279, nomeadamente no ponto 3, diz-se exatamente, como recomendação ao Governo, que determina a realização contínua de monitorização e avaliação da atividade das unidades industriais, para tudo isso. E o ponto 4, exatamente no mesmo sentido. A única coisa que eu lhe posso dizer é que, até ao momento, à Comissão nunca chegou nenhum relatório de qualquer tipo desta atividade ou desta monitorização. Portanto, nós não temos conhecimento, enquanto Comissão, de qualquer relatório que, no fundo, reporte algum tipo de inspeção que tenha sido feito ou algum tipo de situação que tenha sido feita. Portanto, não temos nenhum resultado. Obviamente, se o tivéssemos, já o teríamos feito chegar aos seus deputados. Mas não há, da nossa parte, nenhum outro conhecimento que não seja aquele que possa existir até dos próprios grupos parlamentares. E, portanto, nesse aspecto, dizer-lhe que os resultados não são do nosso conhecimento. Dizer também ao Sr. Deputado João Dias, e que foi corroborado nesta opinião pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, que é uma metodologia que nós temos na Comissão, normalmente fazemos assim. Em primeiro lugar, ouvimos as entidades reclamantes, assim se pode dizer, da situação, seja ela qual for, e daí munimos todos os grupos parlamentares de um conjunto de informações que possam advir daquilo que é a exposição feita por cada um dos representantes destas associações, das mais variadas formas, não é? Muitas vezes são várias, e ouvimos-las em primeiro lugar, para depois ouvirmos de seguida as entidades que, no fundo, têm responsabilidade sobre aquilo que está em causa e que, normalmente, de uma forma direta ou indireta, têm independência do Estado. É esta mesma metodologia que adotámos neste sentido e, por isso, fizemos esta repartição. Estamos hoje a ouvir a Associação. Na próxima semana, dia 30, já está marcado, iremos ouvir tanto a APA como o IGAMAOT, como qual é a outra entidade que estava requerida? A CCDR. Portanto, as entidades que estavam requeridas no requerimento apresentado pelo PCP serão ouvidas na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro. É discutível a metodologia, se deve ser assim, se não deve, é aquela que nós temos tido adotado e, por isso, é aquela que temos vindo a manter, admitindo que em qualquer outra situação possa ser alterada nesta perspectiva. Achamos que, neste caso concreto, se enquadrava neste tipo de objetivos e daí que repartimos as audições precisamente neste sentido. Certo? Só em jeito de esclarecimento dizer... Sim, se faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, é só para dizer que eu retiro a observação porque não tinha conhecimento de que essas estavam previstas. Pensei que de todo não iam... Não, estão já agendadas para a próxima quarta-feira, dia 30. Concordo plenamente com a metodologia que está adotada pela Comissão. Muito bem, muito bem. Posto isto, passo a palavra naturalmente à Sra. Presidente da Associação, a Dra. Fátima Mourão. Faz favor, Sra. Presidente. Ok, certo. Vou tentar da melhor maneira passar por todos os esclarecimentos possíveis. Começando então pela senhora deputada do PS, por ordem, quando fala na fiscalização. Sim, e falou na GNR, quando o fumo é tão desesperante e entra pelas casas, precisamos de nos voltar para alguém e tem sido a GNR. A GNR que chegou a um ponto em que me diz,
já não há nada a fazer. No momento em que nós vamos bater à porta da fábrica, ela mostra-nos o papelinho da legalidade. Não há nada a fazer, Dona Fátima, não há nada a fazer, Dona Luísa, não há nada a fazer, Senhora Joaquina. Vocês não têm nada, aquela fábrica tem tudo nas mãos. É isto que nós ouvimos ainda na semana passada de um senhor agente. Porque é preciso fazer um auto. Quando lá vai, só vê fumo. Ou então, passado 1 hora ou 2 vão, o fumo já dissipou. Ou então, fica. Mas, entretanto, eles não podem, eles não têm mais meios de confrontar com a empresa e a empresa mostrar a sua legalidade. Eles estão legais, eles podem laborar. Também vos digo que todas as inspeções, quando são feitas, são sempre feitas sem surpresa, nomeadamente inspeções de grandes instituições que nós pensávamos que poderiam orientar e que fossem as tais entidades fiscalizadoras, uma APA, uma CCDR, ou pudessem fazer fiscalizações, não. Elas notificam a fábrica e nesse dia nós sabemos quando vem lá alguém. A fábrica é limpa, é com jatos de água toda limpa, toda a sua poeira e as são completamente atenuadas. Sabemos sempre quando há uma fiscalização, quando há uma visita. Portanto, é isso. Nós vivemos em frente à fábrica, conhecemos todo o seu funcionamento. Portanto, há notificações, não há fiscalizações surpresa. Depois, ninguém sabe se nesse dia se foi feito, portanto, uma boa manutenção do retentor de partículas ou não. E também durante o fim de semana e durante a noite, as emissões são negras, são fortíssimas. Agora, porquê? Não sei. Portanto, as melhorias não, as intervenções que existiram para a frente da chaminé, onde as 3 chaminés confluíram numa só. Como foi provado, realmente a altura das chaminés não melhora a dissipação da pluma, porque uma pluma é particulosa, é pesada, conforme vem ela levanta, mas depois cai. Ela cai outra vez sobre a aldeia. Não foi uma solução, não houve uma melhoria, houve uma intervenção, houve uma tentativa da fábrica continuar e continuou, mas como veem, aquilo abate na mesma, aquilo cai. Depois houve um armazenamento das poeiras, mas claro que nós vemos muitas vezes uma retroescavadora a levar as poeiras de um lado para o outro. Ou seja, como não há fiscalização, ninguém lá vai ver realmente quando é que as emissões são mais fortes, porque não há possibilidade, ela consegue laborar à sua maneira e as emissões são controladas por eles. Portanto, há alturas que estão poderosíssimas e outras que realmente podem reduzir. O modo de funcionamento da fábrica, o que nós sabemos é que está sempre a funcionar. Sábados e domingos, o que nós sentimos é o que sai do fumo. Portanto, o que sai das suas emissões é o que nós sentimos deste lado, porque nós não podemos ir lá dentro, não é? Aquilo está fechado. Também, continuando pelo deputado do PSD, a providência cautelar de 2018, de agosto, passou de um papel. Não passou de um papel porque na monitorização contínua exigia que no cima dos telhados da nossa aldeia existisse lá um sensor e queria que realmente iria apanhar as partículas, iria apanhar um ano de elaboração. Isso é que se sentia o que é uma fábrica a trabalhar. Não é quando aconteceu a APA, que foi contratualizada pela Câmara de Ferreira e que foi colocada em maio, no fim da campanha, e como sabem, se lerem as análises, veem que há períodos de paragem. Naqueles 2 meses em que os emissores estiveram lá, os sensores, as paragens foram contínuas. Houve um período de 15 dias, quando estava a monitorizar a qualidade do ar. Portanto, há manipulação também da parte das emissões. Portanto, não há uma clareza. Se fosse um ano a monitorização, acreditamos que toda a gente sabia o que é a realidade daquela fábrica. Portanto, quando eu falei também, Sr. Deputado, de estar protegida, vamos lá ver uma coisa. Nós sentimos que quando dizemos protegida, é porque a lei, com tantos testemunhos nossos, com tantas evidências das nossas partes, não está adaptada à nossa realidade. E criam-se realmente discursos extremados. Uma fábrica que está dentro da lei, que parece que está a trabalhar de uma forma correta, e a população das Fortes, que realmente não está bem. Quando eu digo que está protegida, quer dizer que não está adaptada. Com tantas instituições, com valores de sustentabilidade, de desenvolvimento, esses valores aqui nas Fortes não têm conseguido progredir e, de facto, caem por terra. Essa proteção, eu não estou a apontar o dedo nem a um nem a outro, mas com tantas instituições com desenvolvimento e sustentabilidade no seu discurso, aqui
não conseguem de maneira nenhuma continuar e a promover esses valores. Esses valores aqui não entram. Depois, há o município fez essas duas análises, portanto, pagou para a APA ir lá ver a qualidade do ar de uma população e de uma área, e pronto, e o resultado da primeira vez, quando o industrial não sabia que estavam lá os sensores, deu uma qualidade do ar lastimável, e quando soube que estavam lá os sensores, houve a tal manipulação de caça de gato e de rato, a qualidade do ar só podia ser boa. O município também sabe do projeto da URSA, está em contacto com a EDIA, e esperemos que possam promover URSAs aqui. E é essa a minha esperança e a esperança de todos nós, que pelo menos a Câmara consiga desenvolver e promover URSAs e tudo o resto que tem de direito de defender os seus municípios. Como disse, não foi executada nenhuma solução da resolução da providência cautelar, como eu disse, é só um papel, ficou no papel, a monitorização não existe. Também a parte da saúde é lamentável que não venha cá, os inquéritos que vieram cá fazer a parte da saúde para avaliar os aspectos psicossociais e como é que a população se sentia, foram inquéritos de cruzes a pessoas que não sabiam ler nem escrever. Portanto, começa a ser demais a forma como estão a olhar para nós, mas gozarem dessa forma, a população sente-se gozada, quero dizer, e triste, é demais. Há pessoas que não sabem ler nem escrever e foi-lhes dado inquéritos de cruzes. Portanto, há tanta coisa que uma pessoa sente, de facto, a parte social e psicológica está de rastos, porque uma pessoa manifesta-se há 5 anos, há 10, e temos que conseguir gerir tanta coisa que as entidades têm mais capacidades que todos nós. Estamos a falar de pessoas idosas que não sabem ler nem escrever, só elas têm que lutar. E isto é um bocadinho demais. Portanto, pedimos-vos que agilizem a situação, ajudem e olhem para nós e deem-nos meios e ajudem-nos, de facto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela anuência ao convite e pelos esclarecimentos que nos prestou. Dizer-lhe, sem servir de consolação para nada, e muito menos com qualquer tipo de demagogia que vamos ou não resolver a situação, mas dizer-lhe que compete, naturalmente, e assumo enquanto Presidente da Comissão do Ambiente, compete a esta Comissão fazer o máximo que for possível dentro das suas competências e dentro daquilo que é a sua capacidade de intervenção, atendendo a uma situação que acaba de nos descrever e pelo arrastar do tempo, sem qualquer visão de um futuro próximo de alteração da situação, naturalmente que é um comprometimento que faço aqui consigo enquanto Presidente da Comissão do Ambiente, dizer-lhe que dentro de nossas competências será feito aquilo que acharmos e devemos fazer, até porque não é por uma questão de ajudar, é uma questão de obrigação desta Comissão ter isso em atenção e ter isso em mãos. Portanto, este comprometimento fica feito e sem qualquer outro que seja de dizer o que é que vai acontecer ou não, mas que da nossa parte haverá este sentido de fiscalização. Isso é um comprometimento que desde já assumo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Peço desculpa, Sr. Presidente, se não se importa, uma senhora deputada quer fazer uma questão. Claro. Sim, faz favor. Era só para, junto da senhora Presidente Fátima Mourão, dizer que o Grupo Parlamentar do PS está sensibilizado com esta questão e, portanto, é a sua intenção fazer uma questão acerca deste assunto ao Ministro, está bem? Que bom. Obrigada. Pelo que deduzo, todos os grupos parlamentares estão muito sensibilizados e estão empenhados nesta questão. Por isso, agora há que fazer. Há que fazer daquilo que são as nossas competências, obviamente. Força para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Está dada por concluída a reunião, está bem? Esqueci-me desse pormenor. Portanto, próxima semana temos a reunião já agendada na terça e na quarta-feira, tal qual como fiz menção há pouco. Muito obrigado a todos e a todas.
Onde está? Sim. Da sua Presidente, creio eu, Sim, Fátima Moura, a quem aproveito naturalmente para desde já cumprimentar e agradecer a presença. obrigada. Muito boa tarde, muito gosto Boa tarde. em vê-la e ouvi-la, naturalmente. E tal qual como está determinado para estas audições, temos uma grelha que passo a informar, creio que os senhores deputados todos têm conhecimento. Em primeiro lugar, há a apresentação do requerimento num período de tempo de 2 minutos, que neste caso caberá ao partido proponente, que é precisamente do PCP. Depois, de seguida, haverá uma intervenção inicial do requerido, nomeadamente da senhora Presidente da Associação, num tempo estimado de 10 minutos. E depois far-se-á uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos a cada grupo parlamentar, seguindo-se uma resposta global na ordem dos 10 minutos, o que totaliza 45 minutos, é o que temos previsto para esta audição, e terá que ser cumprido mais ou menos na íntegra. Eu digo mais ou menos, é exatamente, porque temos plenário a partir das 3 horas da tarde. Por isso, sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Deputado João Silva, que em nome do... João Dias, desculpe, que em nome do Partido Comunista Português fará a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar também os nossos convidados. Já não é a primeira vez que nos encontramos a debater esta problemática, o que é mau sinal, Sr. Presidente, é mau sinal termos que continuar esta luta, mas o PCP quer, antes de mais, deixar bem claro que é nesta comissão, na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que este problema tem aqui a sua maior expressão, embora que ele tenha ligação com a matéria da agricultura, tendo em consideração que a situação que estamos a tratar é originada do tratamento do bagaço de azeitona, que resulta da grande atividade que tem a ver com o olival intensivo e superintensivo. Mas não vale a pena estar aqui a enquadrar, acho que é subejamente conhecida a situação de dimensão da monocultura de olival intensivo e superintensivo e as suas consequências para o ambiente e principalmente na situação do subproduto de bagaço de azeitona, mas a verdade é que importa deixar aqui referida aquilo que tem sido um rastro que estas unidades industriais têm deixado relativamente àquilo que é a harmonia com a atividade humana e com aquilo que é a saúde pública e ambiental. De facto, a população das Fortes tem-se manifestado, porque é uma população que está nas imediações, a poucos metros, escassos metros, de uma unidade industrial desta natureza, e que naturalmente tem tido queixas, já vai mais de uma década que se queixa de uma fábrica que aproveitou as instalações originais de uma fábrica de tomate sem grandes cuidados em termos das suas consequências, nem sequer grandes avaliações em termos do impacto que poderia ter, quer para a população, quer para o ambiente. E nesse sentido, a população tem manifestado as suas queixas, as suas preocupações, quer queixas objetivas, quer também percepção no que tem a ver com a sua qualidade de vida. E nesse sentido o PCP apresenta este requerimento porque, para além de ouvir aquilo e pedir que a Associação Ambiental dos Amigos das Fortes deixe aqui mais uma vez bem vincada aquela que é a dimensão da problemática que estamos a tratar, mas também que estas entidades, muitas delas com responsabilidades de inspeção, fiscalização, de acompanhamento e também de autorização, por assim dizer, do funcionamento destas unidades industriais, possam aqui também elas, no âmbito e nas competências que lhes são atribuídas, poderem deixar aqui também o que é que já fizeram, o que é que já foi feito, em que condições é que foram feitas e que medidas de futuro pretendem tomar, tendo em consideração que a problemática não se resolveu e tudo indica que se venha a agravar, tendo em consideração o exponencial de produção de azeitona e, consequentemente, do bagaço de azeitona. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para um tempo máximo de 10 minutos a Sra. Presidente da Associação Ambiental dos Amigos de Fortes. Faz favor, Sra. Presidente. Muito boa tarde.
a todos os deputados e restantes presentes, agradecer o convite do Partido Comunista para podermos estar aqui novamente a mostrar o nosso limite, o nosso desespero. Senhores deputados, a população das Fortes está nos limites. É importante perceber que há casas a 100 metros e a 300 metros desta indústria altamente invasiva. A população está desalentada, desesperada e profundamente alterada. A qualidade de vida não existe nas Fortes e a tristeza impera. Este mês o ar está irrespirável, senhores deputados. Tem sido um mês terrível, porque há um teto de nuvens e as emissões não conseguem dissipar-se. O cheiro é nauseabundo e, como sabem, está imune e protegido pelas leis. Não temos nada do nosso lado. Para nós, continuamos a demonstrar o nosso desespero, a tentar de todas as formas mostrar que isto não é vida. Isto não pode existir mais. Pelo menos que não possa se multiplicar. Novamente, estamos aqui pela terceira vez. E, por favor, insistimos na resolução deste problema poluente que está à vista de todos. Estão em vosso poder fotos e vídeos que foram feitos este mês, pelo menos os vídeos. E vocês podem ver que aquela neblina que está nas Fortes, naquela aldeia, não são nuvens. Aquilo é emissões particulosas com um cheiro nauseabundo que a população tem que viver. Porque realmente há dias em que a emissão vai para um lado contrário e aí a população tem algum momento normal, mas há dias em que são horas e horas debaixo daquele fumo poluente. Não vos conseguimos transmitir o cheiro, mas estão convidados a deslocarem-se à aldeia das Fortes para poder sentir na pele a neblina que irrita os olhos, provoca tosse, lacrimejar e falta de ar. Para terem noção desses dias, a população fecha-se naturalmente em casa porque o cheiro é muito. O fumo empesta, o fumo entranha-se. E elas, para usufruir de algum dia, têm que estar fechadas. Não conseguem ter a plena cidadania de poder respirar. E vêm aí agora os dias maus. Vêm aí nuvens. E nós sabemos o quanto vai ser terrível viver nas Fortes. Voltamos a chamar a Vossas Excelências novamente, por favor, que esta indústria não foi regulamentada para o seu real impacto. Não foi. E a prova disso é que nós estamos a sofrer na pele. E vamos continuar a dizê-lo. Somos a prova de que algo não está correto. Há algo que não está bem. Dizer que esta indústria veio resolver o problema do bagaço dos lagares para não ser infiltrado nas massas de água ou nos lençóis freáticos é uma falácia. Já se viu que a poluição foi por outro lado. As emissões, como sendo simplesmente vapor de água, é outra falácia. São emissões particulosas altamente poluentes. Outra falácia desta indústria para conseguir prevalecer estes anos todos é a sazonabilidade. Meus senhores, se ao princípio havia a intenção da AZPO trabalhar 3 a 4 meses, ela agora trabalha 11 meses e mais. Se este ano nós tínhamos a esperança de ter um mês de alegria, quando a fábrica parasse para dar férias aos seus empregados, nem um mês tivemos. Dia 26 de agosto começou o martírio, começou a tristeza e o fumo não para. As nuvens vieram e nós estamos muito mal. Portanto, essa sazonabilidade é preciso ser revista. É preciso pensar em que indústria vocês estão a sustentar a nível de leis, porque não há sazonabilidade. Há uma elaboração ininterrupta. Sábados, domingos, 24 horas. É de loucos, é muito. Esta lei protege a indústria. Como é possível, sabendo que esta indústria trabalha 336 dias, permitirem que sejam só 2 dias que mostra a realidade desta empresa? É esta a lei que está aprovada. É esta a lei que impera para esta indústria. Ou seja, são 2 dias de qualidade do ar. Não acredito que tenham sido tiradas nestes dias. Eu não acredito. Deu-se ao industrial todo o controle, volto a repetir, pois essas são as únicas análises que prevalecem. Contra todas as nossas evidências, contra todos os filmes diários. Temos uma página onde há filmes diários, página de Facebook, onde as pessoas ainda vão ali à esquina tirar os vídeos. É uma forma de protestarem, já que não conseguimos fazer mais nada. Os nossos queixumes e testemunhos foram postos de lado. A CCDR limita-se a analisar essas 2 análises. 2 dias, se calhar foram feitas numa hora, onde o industrial consegue colocar o bagaço que quer, na temperatura que quer.
Ele é que controla a sua fábrica, naturalmente. O IAPMEI, cúmulo, atribui a esta empresa, ou a esta indústria, perdão, classificação de nível 3. Repito, como se de uma padaria de esquina se tratasse. Não. Isto é poderoso, é altamente invasivo. Portanto, era preciso, mais uma vez, senhores deputados, repensar o que é que se está a fazer. Não deixem destruir uma população a todo custo. Não está correto saber que isto está a acontecer e permitir que haja mais uma campanha. Poderei repetir que houve análises de segunda vez, onde a qualidade do ar é boa. Pois claro, no dia em que foram postos os sensores, e se for uma análise dessas análises bem cuidada, as emissões pararam. Nunca poderemos ter a prova do nosso lado. Agora, se elas estivessem lá neste mês, acreditem, os incumprimentos eram diários. Acreditem, meus senhores. Agora, é um mal necessário. Toda a gente percebeu que isto é um mal necessário, que a população das Fortes está no lado errado. É preciso fazer sair o bagaço dos lagares a todo custo. E esta fábrica é 1/3 de todo o bagaço do Alentejo em que ela trabalha. E não sei que mais. Estamos realmente do lado errado. Para se fazer o melhor azeite do mundo, não existe sustentabilidade, não existe cidadania nas Fortes. Quer queiram, quer não, existe um lado negro que realmente está à vista de todos, mas está protegida. Aquela indústria é altamente protegida. Continuamos a dizer, mas também queremos procurar a solução. Não queremos só chorar, queremos procurar soluções. Também viram nos vídeos e na informação, tivemos que ir bater à porta da EDI e de outras alternativas. Sim, fomos encontrar o projeto URSA, do jovem engenheiro fantástico, que tem uma alternativa para esta economia louca e desenfreada que não vai parar e que deixa uma mancha muito grande onde passa. A alternativa, meus senhores, é preciso pensarem se a sustentabilidade for o caminho que se proclama agora nestas novas tendências 2030 da agricultura, na nova PAC. A URSA é uma alternativa à queima do bagaço, como eu comprovei, tenho um parecer técnico de que são capazes de fazer as mesmas 300.000 toneladas daquela AZPO. Eu só vos peço, pensem em alternativas, pensem que este não é o caminho, as Fortes. Há alternativas limpas, sustentáveis, de um Portugal inovador, um Portugal de futuro. É preciso vocês agilizarem este processo e nós precisamos de uma URSA. 2 URSAs aqui em Ferreira, para que não haja mais alimento daquele monstro poluidor, porque o bagaço está a começar. Nós nem estamos, se calhar, em metade. Vamos ter uma chaminé 2, porque esta fábrica está protegida? Não vamos aguentar. Por favor, não queremos cair às mãos da economia. Estamos cansados. Salvem-nos, é o que eu estou a pedir nesta casa, que olhem para uma alternativa mais sustentável, porque isto não é o caminho. Portanto, por favor, salvem a população das Fortes. Eu estou a apresentar, ou procurei dar-vos aqui pelo menos alguma alternativa à URSA. E é isso que nós nos vamos debater daqui para a frente e continuar a mostrar que as Fortes estão no lado negro do azeite. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, pela sua exposição. Naturalmente, perante o que é exposto, todos os partidos têm, penso eu, intervenções nesse sentido e por isso passamos exatamente essa parte, a ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PS. Sra. Deputada Raquel Ferreira, faz favor, tem um período de tempo máximo de 3 minutos, tal qual como qualquer um dos outros grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos senhores deputados e deputadas aqui presentes. Depois de ouvir a senhora Presidente Fátima Mourão, pois é óbvio que todos nós estamos sensibilizados para esta questão, mas há aqui 3 questões que eu gostaria de lhe colocar. A primeira é, porque nós tivemos, portanto, a ler a documentação e verificámos que há aqui intervenções da GNR e, portanto, nós gostaríamos de saber se a associação, na pessoa da senhora Presidente, saberá dizer-nos quais foram as consequências que esses autos de contraordenação tiveram. Sim. Essa é a nossa primeira questão. A segunda e pressupondo, havendo estes autos de contraordenação, é feita a fiscalização para eles existirem, em que termos é que essa fiscalização tem sido feita e por quem? E depois a terceira, qual é o modelo de funcionamento destas instalações? Porque também sabemos que
houve uma intervenção em que 3 chaminés passou os fumos a saírem apenas por uma, e portanto nós gostaríamos de perceber um bocadinho o que é que foi feito, que levou a que essa modificação tivesse sido alterada, e também o tal modelo de funcionamento dessas instalações. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Sr. Presidentes, os colegas, e em especial a Sra. Fátima Mourão, Presidente da Associação Ambiental de Amigos de Fortes, a quem gostaria de colocar algumas questões. Mas antes de o fazer, permitam-me que, de facto, é com muita preocupação que testemunhamos não só os factos que nos foram enviados pelos meios de fotos e vídeos, como os testemunhos que a Sra. Fátima nos acabou de dizer, aos quais nós acreditamos que, de facto, algo não está bem relativamente à elaboração desta empresa. Eu, conhecendo a situação, e isto já foi debatido também no âmbito da Comissão da Agricultura, como já foi aqui referido, há de facto, e como a Dona Fátima nos alertou, há várias soluções para os tratamentos de bagaços. Portanto, não se põe sequer em causa a atividade da exploração olivícola pelo tratamento que se faz deste subproduto da exploração de azeite. E o que de facto aqui nos apraz registar com mais esta persistência, porque isto não é de agora, é que em 2018 a Assembleia da República considerou e recomendou ao Governo que tomasse um conjunto de medidas urgentes relativamente a estas urgentes, não só nos problemas ambientais, mas também foram identificados na altura problemas de saúde pública relacionados com a elaboração de bagaço da azeitona em Fortes, Ferreira do Alentejo. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar, não tanto dirigido à Presidência, à Sua Excelência Presidente da Associação Ambiental, mas deixando ao Sr. Presidente desta Comissão de Ambiente, que agarrando nos diferentes pontos daquilo que foi esta resolução da Assembleia da República, que relatos é que nós temos daquilo que foi solicitado em 2018. Porque muitas dessas pretensões respondem àquilo que hoje ouvimos aqui e dos diferentes testemunhos que vamos ouvindo da população de Fortes. E, portanto, já em 2018 se determinou a realização contínua de monitorizações, de estudos, de resultados, e era isso que eu hoje gostava de questionar ao Sr. Presidente desta Comissão, que resultado, se nós temos palpável algum destes resultados. Depois, há aqui, de facto, relativamente à elaboração desta empresa, a Sra. Maria de Fátima Mourão disse aqui palavras suas, e cito, é uma indústria altamente protegida. E eu gostava de saber, é uma indústria altamente protegida por quem? A quem é que se refere que é a proteção desta indústria? E a outra questão que gostava de lhe colocar é qual tem sido o papel do município de Ferreira do Alentejo nesta situação que nos descreveu aqui. Para já é só. Muito bem. Protegida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, antes de mais quero saudar a Sra. Fátima Mourão e todos os habitantes de Fortes, que diariamente têm que conviver com uma indústria que afeta a sua vida, mas também a sua saúde e todo o ambiente. Aquilo que nós estamos a assistir em Fortes é uma transferência de riqueza e é uma fábrica que não paga pelas suas externalidades ambientais. Há uma atividade económica no país que inferniza a vida dos habitantes e que, com isso, ganha bastante e consegue bastante lucro. Eu acho que é essa organização social que nós temos que mudar. De facto, as pessoas que vivem em Fortes são sujeitas a cheiros nauseabundos, a nuvens oleosas, chamemos-lhe assim, de partículas, sofrem problemas respiratórios, problemas de qualidade de vida e muito pouco feito em relação a isso. O Bloco de Esquerda já ouviu esta associação na Comissão
da Agricultura a nosso pedido, também já nos deslocamos, nomeadamente com a Catarina Martins, a Fortes, e é um problema que não tem basicamente uma luz ao fundo do túnel, infelizmente. As perguntas que eu queria colocar à Sra. Fátima Mourão é que houve um processo legislativo da Assembleia da República, por iniciativa do Bloco de Esquerda, que resultou numa resolução da Assembleia da República já de agosto de 2018. E aquilo que é a primeira pergunta é se o Governo executou essa resolução da Assembleia da República e, como tal, resolveu muitos problemas de Fortes. Aquilo que nós sabemos é que não. Estava previsto um estudo epidemiológico para ver os efeitos na população, estavam previstas medidas várias de proteção da população e de redução da poluição, estava previsto uma avaliação permanente e não só nos 2 dias, como a Sra. Fátima Mourão nos diz, e muito disto, ou quase tudo, não está feito, infelizmente. Para além disso, há um outro problema a montante deste, que é a estrutura do país e, acima de tudo, do Alentejo, que está neste momento programada para o olival intensivo. E nós verificamos que está em estudo como vamos ser a estratégia do país para os próximos anos, com o estudo de António Costa e Silva, que nos diz palavras bonitas de preocupação sobre o Alentejo, e achamos muito bem, sobre o seu desenvolvimento, mas não verificamos nada para corrigir esta situação. Nós temos uma parte bastante vasta do território português que está planeada para uma única indústria, para uma única forma de produzir essa indústria, com impactos gigantescos sobre a poluição, sem que se faça qualquer coisa para corrigir isso. E acho que nós devemos corrigir muito disto, e para além disso o Bloco de Esquerda tem também um projeto de lei para regular precisamente o olival intensivo, naquilo que é a sua componente de produção, mas também naquilo que é a sua componente industrial nestas fábricas que lidam com bagaço de azeitona. Posto isto, o que nós queríamos deixar bem clara a nossa solidariedade com a população de Ferreira de Fortes. Consideramos que é inadmissível que uma única indústria continue a infernizar as populações, e as perguntas que nós aqui temos é precisamente estas. O que é que, depois da resolução da Assembleia da República, que tem um conjunto de medidas muito úteis para resolver o problema, o que é que dali foi implementado? Porque claramente o Governo está em falha para com estas pessoas e nós temos que responder à saúde pública e à qualidade de vida de cada um dos cidadãos de Portugal. E estas pessoas também são cidadãos de Portugal, não podem estar abandonadas pelo Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me, antes de avançar para a abordagem aqui do tema, que faça aqui um ponto prévio, tendo em consideração que o requerimento do PCP tinha aqui também entidades, a maior parte delas na dependência do Estado, que seria relevante e importante que estivessem presentes numa audição conjunta. Era essa a nossa intenção, e até a intenção do requerimento seria que tivéssemos esta oportunidade, quer de ouvir a Associação Ambiental, quer também estas entidades, e isto deixa aqui uma situação um pouco desintegrada, porque posteriormente iremos ouvir, mas espero que, ao ouvir as entidades inspectoras e licenciadoras, espero que seja em conjunto para que se possa fazer aqui um escrutínio mais adequado, ouvindo cada um dos intervenientes e eles próprios também poderem ouvir-se uns aos outros e ter aqui um outro enquadramento. Posto isto, Sr. Presidente, pronto, tendo em consideração que nós não divergimos daquela que foi, no essencial, a apreciação que foi feita aqui pela Presidente, pela doutora Fátima Mourão, relativamente àquilo que é as consequências, quer para a saúde da população das Fortes, quer também para as consequências ambientais. O PCP tem algumas questões a fazer, embora a doutora Fátima já tenha abordado grande parte delas e de uma forma muito significativa em termos daquilo que é o impacto emocional que isto tem. Mas também esclarecer uma coisa, importa que fique bem claro que a resolução 279, aliás, que resultou de algo que é muito relevante. Não foi apenas do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda foi um dos partidos, foi uma resolução conjunta, e esta resolução conjunta acho que nos deixa a todos com responsabilidades acrescidas para que tenhamos um contributo sério para a solução do problema. É natural que o Governo, para onde ele dorme melhor, é para o lado dos projetos de resolução, porque não tem a obrigatoriedade de cumprir
as recomendações que nós aqui lhe fazemos. Contudo, seria de bom tom que uma unanimidade tão grande como a que foi conseguida na última legislatura, o Governo tome medidas, nomeadamente as medidas inspectivas que o Sr. Deputado João Moura muito bem aqui ressalvou, sejam cumpridas, e não aquelas que, de uma forma tão, se calhar até premeditada, foram feitas por segundo a evidência. Por isso mesmo quero questionar, para que a doutora Fátima nos deixe aqui bem evidenciados, quando é que foram estas avaliações feitas? Foi em momento de elaboração ou foi em momento de pausa da própria unidade industrial? Porque faz toda a diferença. Há uma coisa que eu próprio já presenciei e posso dizer, senhores deputados, aquela empresa tem uma elaboração, quando sabe que não está a ser avaliada ou inspecionada, que se não estiver... o próprio vapor, não é vapor, como eles dizem, a própria emissão de gases é uma tormenta, é uma dimensão bastante grande, com uma projeção até para concelhos vizinhos, mas quando sabe que vai ser inspecionada tem uma atitude e um comportamento de redução das suas emissões de gases que não tem quando sabe que vai ser inspecionada. Portanto, há aqui um comportamento... Queira terminar, Sr. Deputado? Eu vou terminar, Sr. Presidente, também questionando relativamente ao quando é que as alterações que foram feitas se produziram efeitos que são sentidos de melhoria das condições ambientais e de saúde, e também aspectos que importa também aqui ressalvar, que têm a ver com os aspectos psicossociais. São aspectos que deveriam ser avaliados numa avaliação de impacto, os aspectos psicossociais, e que naturalmente não estão a ser avaliados, ou se foram avaliados, gostaria também que a doutora Fátima nos deixasse aqui a informação de que forma é que foram avaliados, por quem é que foram avaliados estes aspectos psicossociais que são decisivos, porque obrigado, é algo que a população percepciona e que é para considerar que tem a ver com a qualidade de vida. Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria começar por saudar a iniciativa do PCP de agendar esta audição, que infelizmente não foi na sua totalidade, porque tinha todo o sentido e tinha todo o interesse que as outras entidades, sobretudo de inspeção e de licenciamento, pudessem também estar presentes, porque acho que uma parte do problema também reside nessas entidades, ou poderá residir. De qualquer maneira, seria sempre útil ouvi-los. E queria também saudar a Associação Ambiental Amigos dos Fortes, na pessoa da senhora Fátima Mourão, não só pelas informações que nos trouxe agora, para nos dizer que de facto está tudo igual, mas sobretudo também pelo empenho e pela dedicação que tem movimentado em torno deste grave problema ambiental, e por isso nós não nos espanta que as populações se sintam no limite, que estejam desoladas e decepcionadas e que o ar seja irrespirável, porque quem lá esteve, como eu, que já lá estive 2 vezes, percebe bem a dimensão do problema que as populações dos Fortes estão a viver na sequência da elaboração desta unidade industrial. Nós não achamos que a atividade industrial não possa trabalhar, é evidente que deve haver indústria, mas é preciso procurar compatibilizar a atividade industrial com os valores ambientais e, sobretudo, com a saúde das populações e com a sua qualidade de vida, sobretudo neste caso concreto em relação à população de Fortes. E, portanto, o que nós queremos é que a lei seja cumprida. E se a lei não for suficiente para garantir a qualidade de vida das populações dos Fortes, então teremos que ponderar a possibilidade de alterar a lei. De facto, depois de todo este percurso, chegarmos ao dia de hoje e estar tudo igual, há motivos de facto para que as pessoas se sintam decepcionadas. Nós já ouvimos esta Associação dos Amigos dos Fortes em comissão, creio que na Comissão da Agricultura na legislatura passada. Houve várias visitas de vários grupos parlamentares ao local, onde puderam constatar também a gravidade e a dimensão deste problema, que não é só ambiental, é também um problema sobretudo de saúde pública. E depois de termos aprovado uma resolução por unanimidade, e que eu recordo que, eu não vou dizer que foi por iniciativa dos Verdes, porque gosto de ser rigoroso quando puxar para nós, mas vou dizer que foi também uma iniciativa dos Verdes que esteve na origem deste projeto de resolução, que foi aprovado por unanimidade e que tinha 10 pontos no seu texto, que foi consensualizado, e que, a nosso ver, se eles tivessem sido materializados, nós teríamos o problema resolvido. De qualquer forma,
quando, passado uns meses da proposta do projeto de resolução ter sido aprovado por unanimidade, nós dirigimos uma pergunta ao Governo para saber o que é que o Governo, entretanto, já tinha feito a propósito desta questão de Fortes e desta indústria poluente. Eu tinha uma pergunta para fazer que tem a ver exatamente com essa pergunta, termino já, Sr. Presidente, porque o que se diz é que, de facto, os resultados obtidos no estudo realizado pelo laboratório da APA permitiram identificar de forma inequívoca que a instalação em causa está na origem da situação detectada e, portanto, quanto a isto não há dúvidas. Mas depois, e agora chamava a atenção para a Sra. Isabel Mourão, diz-se que, isto é o Governo a dizer, a monitorização bianual que a empresa vai realizar durante o ano em curso, portanto, durante o ano 2019, vem como resultados da segunda campanha de monitorização da qualidade do ar, vão informar sobre qual o desempenho e o estado da qualidade do ar na envolvente da AZPO. E, portanto, o que eu perguntava era se a Associação tem algum conhecimento sobre os resultados desta monitorização bianual e da segunda campanha de monitorização da qualidade do ar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que não há mais nenhum grupo parlamentar presente, mas antes de passar a palavra à Sra. Presidente, eu queria só, em jeito de esclarecimento, dizer duas coisas sobre observações que foram feitas pelos Srs. Deputados. Dizer, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado João Moura, quanto a resultados, é verdade que nesta resolução de 2018, a 279, nomeadamente no ponto 3, diz-se exatamente, como recomendação ao Governo, que determina a realização contínua de monitorização e avaliação da atividade das unidades industriais, para tudo isso. E o ponto 4, exatamente no mesmo sentido. A única coisa que eu lhe posso dizer é que, até ao momento, à Comissão nunca chegou nenhum relatório de qualquer um tipo desta atividade ou desta monitorização. Portanto, nós não temos conhecimento, enquanto Comissão, de qualquer relatório que, no fundo, reporte algum tipo de inspeção que tenha sido feito ou algum tipo de situação que tenha sido feito. Portanto, não temos nenhum resultado. Obviamente, se o tivéssemos, já o teríamos feito chegar aos seus deputados. Mas não há, da nossa parte, nenhum outro conhecimento que não seja aquele que possa existir até dos próprios grupos parlamentares. E, portanto, nesse aspecto, dizer-lhe que os resultados não são do nosso conhecimento. Dizer também ao Sr. Deputado João Dias, e que foi corroborado nesta opinião pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, que é uma metodologia que nós temos na Comissão, normalmente fazemos assim. Em primeiro lugar, ouvimos as entidades reclamantes, assim se pode dizer, da situação, seja ela qual for, e daí munimos todos os grupos parlamentares de um conjunto de informações que possam advir daquilo que é a exposição feita por cada um dos representantes destas associações, das mais variadas formas, não é? E muitas vezes são várias, e ouvimos-las em primeiro lugar, para depois ouvirmos de seguida as entidades que, no fundo, têm responsabilidade sobre aquilo que está em causa e que, normalmente, de uma forma direta ou indireta, têm independência do Estado. É esta mesma metodologia que adotámos neste sentido e, por isso, fizemos esta repartição. Estamos hoje a ouvir a Associação. Na próxima semana, dia 30, já está marcado, iremos ouvir tanto a APA como o IGAMAOT, como qual é a outra entidade que estava requerida? A CCDR. Portanto, as entidades que estavam requeridas no requerimento apresentado pelo PCP serão ouvidas na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro. É discutível a metodologia, se deve ser assim, se não deve, é aquela que nós temos tido adotado e, por isso, é aquela que temos vindo a manter, admitindo que em qualquer outra situação possa ser alterada nesta perspectiva. Achamos que, neste caso concreto, se enquadrava neste tipo de objetivos e daí que repartimos as audições precisamente neste sentido. Certo? Só em jeito de esclarecimento dizer... Sim, se faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, é só para dizer que eu retiro a observação porque não tinha conhecimento de que essas estavam previstas. Pensei que de todo não iam... Não, estão já agendadas para a próxima quarta-feira. Sim, concordo plenamente com a metodologia que está adotada pela Comissão. Muito bem, muito bem. Posto isto, passo a palavra naturalmente à Sra. Presidente da Associação, a Dra. Fátima Mourão. Faz favor, Sra. Presidente. Ok, certo. Vou tentar da melhor maneira passar por todos os esclarecimentos possíveis. Começando então pela senhora deputada do PS, por ordem, quando fala na fiscalização. Sim, e falou na GNR, quando o fumo é tão desesperante e entra pelas casas, precisamos de nos voltar para alguém e tem sido a GNR. A GNR chegou a um ponto em que me diz... Já não há nada a fazer. No momento em que nós vamos bater à porta da fábrica, ela mostra-nos o papelinho da legalidade. Não há nada a fazer, Dona Fátima. Não há nada a fazer, Dona Luísa. Não há nada a fazer, Senhora Joaquina. Vocês não têm nada, aquela fábrica tem tudo nas mãos.
É isto que nós ouvimos ainda na semana passada de um senhor agente. Porque é preciso fazer um alto. Quando lá vai, só vê fumo. Ou então, passado 1 hora ou 2 vão, o fumo já dissipou. Ou então, fica. Mas, entretanto, eles não podem, eles não têm mais meios de confrontar com a empresa e a empresa mostrar a sua legalidade. Eles estão legais. Eles podem laborar. Também vos digo que todas as inspeções, quando são feitas, são sempre feitas sem surpresa, nomeadamente inspeções de grandes instituições que nós pensávamos que poderiam orientar e que fossem as tais entidades fiscalizadoras, uma APA, uma CCDR, ou pudessem fazer fiscalizações, não. Elas notificam a fábrica e nesse dia nós sabemos quando vem lá alguém. A fábrica é limpa, é com jatos de água toda limpa, toda a sua poeira e as são completamente atenuadas. Sabemos sempre quando há uma fiscalização, quando há uma visita. Portanto, é isso. Nós vivemos em frente à fábrica, conhecemos todo o seu funcionamento. Portanto, há notificações, não há fiscalizações surpresa. Depois, ninguém sabe se nesse dia se foi feito, portanto, uma boa manutenção do retentor de partículas ou não. E também durante o fim de semana e durante a noite, as emissões são negras, são fortíssimas. Agora, porquê? Não sei. Portanto, as intervenções que existiram para a fluida da chaminé, onde as 3 chaminés confluíram numa só. Como foi provado, realmente a altura das chaminés não melhora a dissipação da pluma, porque uma pluma é particulosa, é pesada, conforme vem ela levanta, mas depois cai. Ela cai outra vez sobre a aldeia. Não foi uma solução, não houve uma melhoria, houve uma intervenção, houve uma tentativa da fábrica continuar e continuou, mas como veem, aquilo abate na mesma, aquilo cai. Depois houve um armazenamento das poeiras, mas claro que nós vemos muitas vezes uma retroescavadora a levar as poeiras de um lado para o outro. Ou seja, como não há fiscalização, ninguém lá vai ver realmente quando é que as emissões são mais fortes, porque não há possibilidade, ela consegue laborar à sua maneira e as emissões são controladas por eles. Portanto, há alturas que estão poderosíssimas e outras que realmente podem reduzir. O modo de funcionamento da fábrica, o que nós sabemos é que está sempre a funcionar. Sábados e domingos, o que nós sentimos é o que sai do fumo. Portanto, o que sai das suas emissões é o que nós sentimos deste lado, porque nós não podemos ir lá dentro, não é? Aquilo está fechado. Também, continuando pelo deputado do PSD, a providência cautelar de 2018, de agosto, passou de um papel. Não passou de um papel porque na monitorização contínua exigia que no cima dos telhados da nossa aldeia existisse lá um sensor e queria que realmente iria apanhar as partículas, iria apanhar 1 ano de elaboração. Isso é que se sentia o que é uma fábrica a trabalhar. Não é o quando aconteceu a APA, que foi contratualizada pela Câmara de Ferreira e que foi colocada em maio, no fim da campanha, e como sabem, se lerem as análises, veem que há períodos de paragem. Naqueles 2 meses em que os emissores tiveram lá, os sensores, as paragens foram contínuas. Houve um período de 15 dias, quando estava a monitorizar a qualidade do ar. Portanto, há manipulação também da parte das emissões. Portanto, não há uma clareza. Se fosse 1 ano a monitorização, acreditamos que toda a gente sabia a realidade daquela fábrica. Portanto, quando eu falei também, Sr. Deputado, de estar protegida, vamos lá ver uma coisa. Nós sentimos que quando dizemos protegida é porque a lei, com tantos testemunhos nossos, com tantas evidências das nossas partes, não está adaptada à nossa realidade. E criam-se realmente discursos extremados. Uma fábrica que está dentro da lei, que parece que está a trabalhar de uma forma correta, e a população das Fortes, que realmente não está bem. Quando eu digo que está protegida, quer dizer que não está adaptada. Com tantas instituições, com valores de sustentabilidade, de desenvolvimento, esses valores aqui nas Fortes não têm conseguido progredir e, de facto, caem por terra. Essa proteção, eu não estou a apontar o dedo nem a um nem a outro, mas com tantas instituições com desenvolvimento e sustentabilidade no seu discurso, aqui não conseguem de maneira nenhuma continuar e a promover esses valores.
Esses valores aqui não entram. Depois, há o município. O município fez essas duas análises, portanto, pagou para a APA ir lá ver a qualidade do ar de uma população e de uma área, e pronto, e o resultado da primeira vez, quando o industrial não sabia que estavam lá os sensores, deu uma qualidade do ar lastimável, e quando soube que estavam lá os sensores, houve a tal manipulação de caça de gato e de rato, a qualidade do ar só podia ser boa. O município também sabe do projeto da URSA, está em contacto com a EDIA, e esperemos que possam promover URSAs aqui. E é isso a minha esperança e a esperança de todos nós, que pelo menos a Câmara consiga desenvolver e promover URSAs e tudo o resto que tem de direito de defender os seus municípios. Como disse, não foi executada nenhuma solução da resolução da providência cautelar, como eu disse, é só um papel, ficou no papel, a monitorização não existe. Também a parte da saúde é lamentável que não venha cá, os inquéritos que vieram cá fazer a parte da saúde para avaliar os aspectos psicossociais e como é que a população sentia, foram inquéritos de cruzes a pessoas que não sabiam ler nem escrever. Portanto, começa a ser demais a forma como estão a olhar para nós, mas gozarem dessa forma, a população sente-se gozada, quero dizer, e triste, é demais. Há pessoas que não sabem ler nem escrever e foi-lhes dado inquéritos de cruzes. Portanto, há tanta coisa que uma pessoa sente, de facto, a parte social e psicológica está de rastos, porque uma pessoa manifesta-se há 5 anos, há 10, e temos que conseguir gerir tanta coisa que as entidades têm mais capacidades que todos nós. Estamos a falar de pessoas idosas, não sabem ler nem escrever, só elas têm que lutar. Isto é um bocadinho demais. Portanto, pedimos-vos que agilizem a situação, ajudem e olhem para nós e deem-nos meios e ajudem-nos, de facto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela anuência ao convite e pelos esclarecimentos que nos prestou. Dizer-lhe, sem servir de consolação para nada, e muito menos com qualquer tipo de demagogia que vamos ou não resolver a situação, mas dizer-lhe que compete, naturalmente, e assumo enquanto Presidente da Comissão do Ambiente, compete esta Comissão fazer o máximo que for possível dentro das suas competências e dentro daquilo que é a sua capacidade de intervenção, atendendo a uma situação que acaba de nos descrever e pelo arrastar do tempo, sem qualquer visão de um futuro próximo de alteração da situação, naturalmente que é um comprometimento que faço aqui consigo enquanto Presidente da Comissão do Ambiente, dizer-lhe que dentro de nossas competências será feito aquilo que acharmos e devemos fazer, até porque não é por uma questão de ajudar, é uma questão de obrigação desta Comissão ter isso em atenção e ter isso em mãos. Portanto, este comprometimento fica feito e sem qualquer outro que seja de dizer o que é que vai acontecer ou não, mas que da nossa parte haverá este sentido de fiscalização. Isso é um comprometimento que desde já assumo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Peço desculpa, Sr. Presidente, se não se importa, uma senhora deputada quer fazer uma questão. Claro. Sim, faz favor. Era só para, junto da senhora Presidente Fátima Mourão, dizer que o Grupo Parlamentar do PS está sensibilizado com esta questão e, portanto, é a sua intenção fazer uma questão acerca deste assunto ao Ministro, está bem? Muito bom. Obrigada. Obrigada. Pelo que deduzo, todos os grupos parlamentares estão muito sensibilizados e estão empenhados nesta questão. Por isso, agora há que fazer. Há que fazer daquilo que são as nossas competências, obviamente. Força para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Está dada por concluída a reunião, está bem? Esqueci-me desse pormenor. Portanto, próxima semana temos a reunião já agendada na terça e na quarta-feira, tal qual como fiz menção há pouco. Muito obrigado a todos e a todas.